A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte GC. Ele tem dúvidas sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 2 ao verso 6. Ele pede para o pastor falar a respeito. Eu vou ler o texto para os nossos ouvintes e também para o pastor. Diz assim, Atos capítulo 19, do verso 2 ao verso 6. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós queremos dizer a respeito dessas duas perguntas do nosso consulente GC, que na verdade os discípulos de João Batista, eles deviam saber sobre a existência do Espírito Santo, considerando que, como discípulo de João Batista, nós lemos no capítulo 3 de Mateus que João Batista falava a respeito da vinda do Espírito Santo. Eu batizo com água, mas depois, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, lendo o capítulo 3 de Mateus, em partes já mais lá pelos versículos 10, 12 em diante, a pessoa toma esse conhecimento. Então, aí desconhecemos como é que eles podiam dizer que nunca tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Depois de orientados, eles puderam então ser batizados com o Espírito Santo, como o texto, falavam línguas, 19:5 de Atos dos Apóstolos, e assim foram batizados com o Espírito Santo. Agora, a pergunta segunda é por que nem todos são batizados com o Espírito Santo? Nós queremos dizer que a promessa, diz o texto, é para vós, isso dito pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. É para vós, para vossos filhos, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então o povo que estava no dia de Pentecostes, vendo a descida do Espírito Santo e a manifestação de línguas, eles ficaram desejosos. E Pedro declarou que essa bênção não é restrita a determinadas pessoas, é oferecida a todos. Então, a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E no caso aqui, então, depois de alguns anos dessa ocorrência acerca da descida do Espírito Santo, esses irmãos aqui que estavam ainda como discípulos de João não tinham ouvido com clareza acerca do assunto e por isso manifestaram essas dúvidas que nós lemos aqui nos versículos 2 a 6. Agora, queremos dizer, o batismo com o Espírito Santo, de acordo com a promessa de Jesus, está aqui no livro de Mateus. Nós encontramos, aliás, Lucas, capítulo 11, e versículo 9, nós lemos aqui a recomendação de Jesus para buscarmos essa bênção e insistirmos que possamos ser agraciados.
capítulo 11 de Lucas, diz assim o texto bíblico: Eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? E se pedir um ovo, lhe dará uma escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É o versículo 13 do capítulo 11 de Lucas. Vou repetir. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Carlos, da cidade de São Vicente. Ele pede para o pastor falar sobre o dízimo. Ele deve ser calculado sobre o salário bruto do trabalhador ou sobre o salário líquido. E ele quer também saber se quando ele faz um bico, ele faz um trabalho extra em que ele é remunerado, se ele também deve pagar o dízimo sobre esse trabalho extra que ele fez. Entendemos que o pagamento do dízimo não é do bruto, mas do líquido. E por que justificamos? Porque os descontos obrigatórios, impostos e outras contribuições para institutos de futura aposentadoria, devem ser descontados. Porque esta pessoa que no futuro vai se aposentar, ele vai continuar pagando o seu dízimo. Logo, se ele pagasse também do bruto, estaria pagando o dízimo 2 vezes. Então, vamos ser corretos e recomendar apenas da parte líquida que ele receber depois dos descontos obrigatórios, não descontos de antecipação de salário, por exemplo. Há firmas que pagam um vale no meio do mês, aí já é um adiantamento, aí é pelo valor completo do salário. Agora, queremos dizer também que quando uma pessoa ganha um extra, desse extra ele deve pagar o seu dízimo. Porque tudo que nós ganhamos, de acordo com o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14, parte final do versículo. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. Ora, saúde, emprego, inteligência ou capacidade para ocupar determinado trabalho, tudo vem de Deus para nós. Se de tudo vem para nós, do que Deus nos dá, nós vamos fazer a nossa contribuição como parte da nossa colocação de ajudar a obra de Deus enquanto aqui na terra. De modo que este é o nosso conselho, a nossa orientação. O nosso ouvinte Carlos também pergunta ao pastor com relação à oferta. Existe algum valor pré-determinado para a contribuição, pastor? Ou deve ser definido pelo próprio cristão? Bom, oferta é algo que fica definido pela própria pessoa. Entretanto, se esta pessoa está irmanada com uma necessidade pela qual a igreja está passando, uma construção, uma reforma, a compra de um aparelho, que ela queira também fazer parte dentro do que está sendo indicado, ela pode fazer. Agora, ela não é obrigada, porque a oferta se dá quanto queremos
dar. Por isso é chamada oferta. A próxima pergunta é do ouvinte Robson, da cidade de Itanhaém. Ele pergunta aqui, dizendo: João Batista batizou o Senhor Jesus. Agora, pastor, quem batizou João Batista? Eu quero dizer que João Batista não foi batizado. Pode parecer estranho, mas João Batista foi um homem preparado para o ministério que ele exerceu. Tanto é assim que no capítulo 40 do livro de Isaías já consta a função que ele iria exercer como precursor do Messias. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Veio com determinação dada por Deus, como nós lemos aqui no versículo 3, comparado com Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será batido, o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. E uma voz diz, clama, e alguém disse que hei de clamar. Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor da erva do campo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas, na verdade, a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. E agora, para apontar o texto profetizado, nós temos aqui, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então aqui está a mensagem de João, uma mensagem severa, não levava em conta pessoas gradas que pudessem estar assistindo à sua pregação, mas falava com muita sinceridade, honestidade e com muito calor espiritual. É o cumprimento da palavra que já havia no livro do profeta Isaías. Então entendemos que como pessoa já precursor de Cristo, ele tinha uma missão especial. A próxima pergunta é do ouvinte Erinaldo. Ele diz aqui que as igrejas estão falando que já estamos vivendo no final dos tempos. E aí ele pergunta ao pastor, é possível uma pessoa, quando morre, ela já saber se vai para o céu ou para o inferno? Ela pode saber, de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada, como nós acabamos de ler em João capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está.
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é um texto muito claro da Bíblia Sagrada que dá margem à pessoa saber da sua situação. Agora, nós temos, por exemplo, Estevão, ao morrer. Ele estava recebendo pedradas quando pregava o Evangelho, recusando os seus ouvintes a mensagem que ele pregava, iraram-se. Ele levantou os olhos para o céu e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do Pai. Ora, por que Jesus em pé? Se a Bíblia declara em Colossenses 3:1 que ele sentou-se à direita do Pai, ele estava em pé para recepcionar o seu servo, e no versículo 59 do mesmo capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E foi ter com Jesus naquela hora. O ladrão na cruz, quando ele viu a atitude de Jesus durante o tempo que permaneceu ali na cruz, pedindo perdão em favor dos seus algozes, pedindo perdão a Deus para que não levasse em conta os impropérios, os xingamentos dos que estavam presentes ali junto da cruz. Ele, vendo essa situação, ele fez um pedido: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse claramente: hoje tu estarás comigo no paraíso. Logo, um cristão, ele tem a vida eterna. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. Terceiro, passou da morte para a vida. Isto é, o estado dele afastado era de alguém que está morto para Deus porque não tinha comunhão, contato com Deus. Mas quando entregou sua vida a Cristo, ele mudou de posição. Ele passou agora para a vida porque mantinha comunhão com Cristo. E essa comunhão, ele iria continuar. Então, podemos saber, e no livro do Apocalipse 14, versículo 13, diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e suas obras os acompanhem. São bem-aventurados, são felizes os que partem crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Agora, quem despreza ficará de fora. Tem outro lugar chamado Hades. Esse lugar chamado Hades tem um lugar de sofrimento para onde foi o rico. Esse lugar está dividido em duas partes. Uma parte chamada Seio de Abraão, para os que antes de Cristo vir, ao morrer, iriam descansar nesse lugar plenamente conscientes e felizes. Quem partia sem aceitar a vinda do Messias, iria para o lugar de tormento. A próxima pergunta é do ouvinte Rodrigo. Ele diz aqui que foi indagado com relação à mulher ser pastora. E ele citou alguns textos na Bíblia, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 3 ao verso 5. E citou também Efésios, capítulo 4, verso 11. Então ele fez essas citações bíblicas para a pessoa que o inquiriu, mostrando que a mulher não pode, não deve ser pastora. Então ele pergunta ao pastor se esses textos são suficientes, se tem mais algum que ele deveria citar para convencer esta pessoa que está lhe perguntando, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que faça uma observação apenas com relação a 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Esse versículo não diz nada sobre
o assunto da autoridade ministerial estar nas mãos dos homens. Agora, seguindo para o versículo 11 e 12, nós vamos então encontrar essa autoridade de Paulo que fique apenas na pessoa do homem, não que a mulher tenha domínio. Vou ler esses dois versículos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então aqui nós temos essa recomendação de Paulo com relação à autoridade que deve presidir os cultos na pessoa do pastor. A próxima pergunta é da ouvinte Nery. Ela diz aqui, com relação à imposição de mãos, o senhor fez a leitura de um texto agora, de Atos capítulo 19, por exemplo, que o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre aqueles crentes e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam novas línguas e até profetizavam, diz o texto. Então ela quer saber por que em nossos dias os pastores, os obreiros não impõem as mãos para que os crentes não recebam, além do batismo, recebam também os dons do Espírito Santo, pastor. Por que essa prática hoje não se tem visto nas igrejas, pastor? Bom, desconhecemos a razão porque essa colocação que a nossa consulente expõe, mas nós lemos ainda hoje, em Lucas capítulo 11, versículo 13, que o Espírito Santo se recebe por oração. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, se uma pessoa está sentindo necessidade de ser batizada com o Espírito Santo, essa necessidade ele tem oportunidade de recorrer ao que nós chamamos de oração devocional. Em sua própria casa, buscar a Deus de um modo mais intensivo, que ele possa ser galardoado, vamos assim dizer, com o dom, com o batismo com o Espírito Santo. Agora, quanto aos dons espirituais, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, que a distribuição dos dons espirituais não é segundo nós que queremos. Podemos escolher, porém, a dádiva é dada pelo Espírito Santo segundo ele assim determinar. É como lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo assim, capítulo 11, não, é capítulo 12 de 1 Coríntios, nós lemos: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, há uma manifestação que é não do nosso desejo, mas da condição do Espírito Santo desejar. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas e o outro a interpretação de línguas. Agora, o versículo 11 deste capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: porque mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem escolhe, quem determina
O dom que deve ser dado para uma pessoa ou outra é o Espírito Santo. Não depende de nossa vontade, mas depende daquele a quem o Espírito Santo quiser manifestar-se através dele.